Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos falar sobre o Maquiavel e a política. Vamos aos objetivos? O grande objetivo da aula de hoje é compreender o poder e a política na teoria do italiano Niccolo Machiavelli, na popular Nicolau Maquiavel, um dos grandes pensadores modernos da política. Beleza? Vamos lá? A política em Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu na cidade de Florença, na Itália, no ano de 1513. Recorrentemente, seu nome é associado a traços maquiavélicos, astuciosos e imorais, pois sua obra é recebida com amor e rancor, sentimentos humanos que interferem na política. Provavelmente você já ouviu algum termo da seguinte forma: nossa, como aquela pessoa é maquiavélica. O que significa ser maquiavélico? Muitas vezes temos o termo maquiavélico como um termo pejorativo. Dependendo do sentido, até pode o ser, quando o ato em si é imoral. Entretanto, o termo mais comum para associar o maquiavélico, ainda que popularmente dentro do senso comum de maneira errônea, é que o maquiavélico é aquele que fala a verdade, aquele que demonstra uma realidade, aquele que demonstra um meio, com uma objetividade. Entretanto, nem sempre a verdade é benquista ou nem sempre se aceitam a verdade. Então, por isso que maquiavélico às vezes tem um sentido bem pejorativo. Bacana? Vem comigo? A importância de Maquiavel para a ciência política. Maquiavel é considerado um filósofo político. Em sua teoria, é também estudada pela disciplina de filosofia no ensino médio. Então, tanto sociologia quanto filosofia, Maquiavel ele é bem aprofundado. Sociologia mais na questão da ciência política, dos estudos de poder e de Estado, e na filosofia política, certo? Para a disciplina de sociologia, sua obra é fundamental, pois ela é considerada um dos fundadores da ciência política moderna, como eu falei no início dessa aula. Então, pessoal, quando falamos em Maquiavel, nós falamos numa acepção mais moderna da política. Aristóteles, que também é importantíssimo, é o primeiro pensamento, é o pensamento mais clássico da questão política, correto? Tanto que até hoje a obra O Príncipe de Maquiavel é tido como um manual político, porque de fato ele é um livro baseando-se num manual, num livro de um passo a passo, de como ser um príncipe, de como se governar. Claro que na ideia do príncipe, do principado, na monarquia, mas hoje também poderia ser utilizado como um manualzinho aí de cabideiro aí, para os governantes atuais, porque ele não deixa de ser um manual político. Por isso que ele tem uma relevância muito grande dentro da ciência política. Legal? Vamos lá? Nessa visão, a política é explicada de uma forma não normativa, ou seja, suas formas de manifestação são estudadas a partir da realidade dos agentes. Veja que interessante, é bem isso que eu falei para vocês há pouco. Ela não é uma forma normativa, ela é escrita a partir da realidade. Ela é um manual de posicionamentos. É empírico, é prático, é real. Não é um romance, não é uma literatura é uma literatura, digamos assim, não científica, voltada aí à ficção, à aventura, e sim uma literatura, claro, dentro das várias obras de Maquiavel, tem também as teorias políticas, mas baseado numa questão bem real dos agentes em si. Os agentes são o próprio Estado, o governador ou o príncipe, o principado, o monarca, e a população. Legal? Contexto da obra de Maquiavel. No século XVI, a Itália estava dividida em reinos diferentes, em um contexto marcado por guerras e instabilidades, como boa parte da Europa, ao longo dos últimos séculos, digamos assim. Se pegar então o século XVI, XVII, XVIII, XV, XIV, a gente vai ter um período bem conflituoso na Europa. Maquiavel
era um funcionário público que foi demitido e expulso da Itália, acusado de conspirar contra a família Médici, família aqui, né, figurada na imagem. Foi preso e torturado. Após a sua saída da prisão, não conseguiu retornar ao emprego. Isolado, escreveu a obra O Príncipe. Então, preso, né, isolado, já desempregado, ele acabou colocando aí no papel seus conhecimentos políticos, né? Escreveu, entre outras tantas obras, né, mas o clássico O Príncipe, né, tido como uma referência aí nas obras de ciência política. Bacana? Vamos fazer nossa primeira atividade, turma? Vamos lá? Leia a frase. Amor e rancor são sentimentos humanos que interferem na política. Para Maquiavel, como a política deve ser estudada? Tempinho para vocês aí. E aí, estudantes, refletiram sobre essa questão, pensaram nela? Essa exige um pouquinho mais de atenção de vocês. Vamos ao modelo de resposta agora. Uma resposta correta, ainda que você tenha feito de maneira um pouco diferente em relação às palavras, né? Mas dentro de um contexto, a resposta correta teria essa estrutura aqui. Para Maquiavel, a política deve ser explicada de uma forma não normativa, ou seja, suas formas de manifestação devem ser estudadas a partir da realidade dos agentes. Os indivíduos, segundo o pensador italiano, possuem uma natureza perversa. E os sentimentos humanos, como o amor, o rancor, a inveja e o egoísmo,
interferem na política. Lembrando, senhores, né, que uma das grandes célebres frases de Maquiavel é aquela famosa, né, os fins justificam os meios. Né, quer dizer, muitas vezes para um político, né, principalmente nesse período, século XVI, para atingir um fim, os meios às vezes eram perversos, né, de natureza perversa, eram rancorosos, né? Então, às vezes, né, Maquiavel afirmava que o agente político, o príncipe, o monarca, ele tinha que agir de formas, às vezes, tidas como socialmente imorais para atingir algum fim benéfico a ele e, consequentemente, até mesmo a própria sociedade. Correto? Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui? A política em Maquiavel, fruto de uma longa trajetória de observação da Itália e de seu tempo, Maquiavel desenvolveu uma teoria política inovadora em relação aos teóricos absolutistas que priorizavam a correspondência entre o poder divino e o monarca. Lembrando sempre, pessoal, também um contexto importante do Estado absolutista, é que esse Estado determinava ao monarca os poderes legítimos e todos os poderes. Por isso, absolutista. Poderes absolutos na mão do monarca. Não havia aquela ideia ainda, né, do Estado liberal das divisões dos poderes, né, proposta pelo Barão de Montesquieu, em legislativo, executivo e judiciário. Então, o monarca tinha todos os poderes em sua mão. Consequentemente, tendo os poderes, ele poderia ter carta branca, digamos assim, para pensar a política de uma maneira muito mais individual, muito mais egoísta, digamos assim, né? Sem intervenção de outras formas de poder e outras pessoas com poder também. A imagem é o rei coroado por um membro do clero. Bacana? Também lembrando que o período, né, era também ali já próximo à decadência do clero, certo? Né, depois que a Revolução Francesa, para frente, a burguesia, né, ascende ao poder, né, instituída algumas normativas aí legais, e para frente, né, com a Revolução Industrial, acessando o capitalismo, nós começamos um modelo ainda mais moderno, né, de política e de sociedade, como é hoje. Beleza? Vamos lá? A teoria de Maquiavel explica o poder a partir das relações humanas e não divinas. Isso também é bem importante, porque até então nós tínhamos o teocentrismo, né, todas as explicações de mundo, até mesmo, né, as relações que se davam de poder, tinha a figura das crenças, né, a figura da religião, de Deus, né, como centro. Então, as explicações muitas vezes eram pré-determinadas pela questão da crença, pela questão da fé. Já na Maquiavel, as questões já são, né, mais voltadas à filosofia propriamente dita, ali dos iluministas, né, a partir do século XVII quase, mas o Maquiavel já foi também um desses precursores, que era a questão da racionalidade, que era a questão do novo pensamento, de uma nova posição cultural europeia, pouco mais distante daquele eurocentrismo que se tinha nos séculos ali, né, de determinações, de engajamento perante o mundo, mas Maquiavel já tinha uma postura um pouco mais racional em relação à política, tá? Mais científica em relação à política. Partindo da premissa de que a política deve ser entendida em seus próprios termos, tendo uma explicação humana dessa relação social, Maquiavel produz análise a partir da natureza dos homens. Maquiavel vai analisar a natureza dos homens, não a partir da natureza de Deus. Tá? É uma questão mais antropocêntrica, digamos assim, não teocêntrica. E qual que é a natureza do homem? O homem é chamado de um ser vil por natureza. Ser vil. Vil é uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta, interesseira, manipuladora. O ser humano vil, V-I-L, vil. Beleza, turma? Para Maquiavel, a natureza do ser humano é perversa. Os homens são ingratos, volúveis, covardes ante os perigos, egoístas e ávidos de lucro. Isso é bastante significativo, né? Se a gente ainda pega ali o período colonial, né, do século XVI também, que os europeus adentram ao Brasil, né, e impõem, né, o seu modo de pensar.
sobre, né, os nossos nativos aqui que tínhamos aqui. Então, naquele momento, Maquiavel já descrevia bem como que era o europeu médio, né? Como é que se dava o pensamento europeu em relação às sociedades, em relação à política. Altamente exploratória, escravista, né, usurpadora. Então, era mais ou menos isso que um político, né, era. Era um ser que tentava usurpar algumas questões, explorar algumas questões em seu benefício, né, e também, claro, né, tentando, dentro das várias guerras e políticas, barganhas próprias da política, trazer benefícios, né, à sua sociedade. Legal? O poder possui uma origem, segundo Maquiavel, claro, né? O poder possui uma origem mundana. E a perversidade das ações humanas se manifesta na política. Maquiavel parte do princípio de que o governante, ou o príncipe, deve atentar-se aos súditos que rodeiam o seu governo e oferece diversas dicas de como um príncipe deve proceder. O príncipe precisa resistir aos inimigos, obtendo a honra, a fama e a glória para si e para o Estado. Então, entre os diversos capítulos do livro O Príncipe de Maquiavel, se vocês tiverem acesso e fizerem a leitura, vocês verão que os capítulos são bem curtos, né? E são bem objetivos, são extremamente diretos. Como o manual, ele já traz, de fato, a questão central. Então, ele vai descrevendo, né, que um príncipe deve ser mais temido do que amado, como os príncipes evitar os puxa-sacos, né, que eles chamam de aduladores, né, como se evitar estar em cima do muro, né, tomar posições. Quer dizer, ele vai explicando, capítulo a capítulo, coisas importantes para o príncipe, para o governante. Bacana? Para Maquiavel, existem duas forças opostas em todas as sociedades. Uma delas é o coletivo que quer dominar e oprimir o povo, e outra o coletivo que não quer ser oprimido e dominado pelos poderosos. Para Maquiavel, a política precisa encontrar o equilíbrio entre essas forças, com virtude e fortuna, características que entregam talento, sorte, sabedoria para agir conforme as circunstâncias. Veja que interessante, pessoal. Maquiavel falava muito em fortuna e virtudes. Ele falava que uma das grandes virtudes, né, as grandes virtudes seriam talento, né? Talento é a capacidade do príncipe, do governante, lidar com o poder e saber lidar com a população. A sabedoria seria como se age, como é que se pensa, como é que se manipula, como é que você constrói aquilo que se almeja. E esse fator aqui bem interessante, que é o fator sorte. Primeiro, a usar a questão da sorte. Ele falava também que a sorte é importante. O que é ter sorte? É você ter momentos certos, estar no lugar certo, é você depender também de esferas exteriores, né, que não são capazes, né, do cidadão ter conta. Então ele falava que essa sorte também auxilia demais, né, entendo de uma virtude, né, para o auxílio ao príncipe, ao governante. Legal? Ele falava também que a política possui ética e lógica própria. Seu principal objetivo, ou fim, é garantir a manutenção do Estado. Para isso, lançam-se meios necessários para atingir esse fim. Os fins justificam os meios, como eu falei anteriormente. Em Maquiavel, a virtuosidade não é cristã. Não necessariamente as qualidades de honestidade são necessárias para o príncipe. Há vícios que são virtudes, desde que eles tenham como objetivo a manutenção do poder. Então, a ideia da bondade, a ideia cristã de bondade, de doação, né, de legitimidade, as ideias, enfim, voltadas no aspecto positivo, tidos, né, em livros sagrados, tido, né, no aspecto religioso, que o fim máximo de qualquer religião é a bondade. Maquiavel já partiu do princípio da racionalidade também. Quer dizer, o homem, né, para atingir os fins,
ele muitas vezes ele age de maneira racional, não tão virtuosa, né, mas com o objetivo de manutenção do poder. Bacana? Um pensamento de Maquiavel. Olha que interessante. Em si mesmo, o homem não é bom nem mau, mas de fato tende a ser mau. Consequentemente, o político não deve confiar no aspecto positivo do homem, mas sim constatar o seu aspecto negativo e agir em consequência disso. Assim, não hesitará em ser temido e tomar as medidas necessárias para tornar-se temível. O famoso capítulo de Maquiavel, é melhor ser temido ou ser amado? Ele afirma que é melhor ser temido. Legal, pessoal? Vamos então a uma atividade aí? Atividade mão na massa, muito legal essa atividade, pessoal. Vamos lá? Tendo como referência a teoria de Maquiavel, reflita sobre os seguintes aspectos do poder: liderança, autoridade, dominação e sentimentos humanos. Após essas reflexões, escreva em uma folha um manual que aconselhe como um político da atualidade deve agir, tal como Maquiavel fez na Itália do século XVI. Ilustre suas ideias com desenhos e imagens. Exercício muito interessante, né? Pense na atualidade partindo do princípio das teorias de Maquiavel. Tempo para vocês fazerem, pessoal. E aí, pensaram sobre essa? Fizeram um desenho, ilustraram? Muito bacana, muito contemporâneo nessa questão, né? Legal. Vamos lá? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vimos que Maquiavel entende a política de maneira não normativa.
Ou seja, suas formas de manifestação são estudadas a partir da realidade dos agentes, não a partir de uma normatização, como normalmente se tem. O real é diferente do ideal, ou da interferência divina no campo da política. Então, não se idealiza, né? Temos o poder real que não é idealizado. Essas ideias revolucionaram as reflexões sobre o poder. Legal, né, pessoal? Maravilha, turma? É isso aí. Desejo a todos vocês aí, fiquem bem, né? Tomara que tenha sido bacana a aula de hoje. Fiquem bem, um grande abraço aí, até a próxima.